Quando houve a queda da Atlântida, nossos chakras transpessoais foram desligados, nosso DNA foi desativado, DNA não o biológico, nosso DNA espiritual, multidimensional, que se conectava com essas experiências mais transcendentes, ativava os nossos dons paranormais, nos conectava com o nosso eu superior de uma forma mais clara. Então isso tudo foi desativado. Ao ser desativado, o padrão de esquecimento entrou, a gente esqueceu. E ali eu acho que houveram sabotagens. Só que o sistema religioso, eles começaram a colocar uma figura, o Deus, um Deus que não é a fonte, um Deus simulado, onde as pessoas começaram a perder a conexão com a sua própria fonte. Quem é a sua própria fonte? É toda a fractalização da consciência. O seu eu superior, sua presença eu sou, sua consciência fonte. Então, assim, existem conexões onde a gente vai fazendo por escalada. Lembrando que também não é linear, mas assim. E ali você começa a tirar o poder que você tem para jogar o poder num Deus que não é uma extensão da sua consciência original. Se a gente olha para passado, presente e futuro linearmente, a gente olha como vida passada. Quando a gente começa no processo de expansão, que a gente vê que o tempo não é linear, que as coisas estão todas acontecendo simultaneamente e que pra gente sim é muito difícil, por mais que nós estejamos no meio da espiritualidade, a gente não compreende com a mente racional, a gente compreende com o sentir e com as experiências que a gente vai percebendo. Então, hoje eu te diria, no passado eu te diria linearmente, é uma vida passada, reencarnamos, não sei o quê. Mas hoje eu já vejo que algo acontecendo tudo simultaneamente. E eu entendo que são fractais nossos, dessas partes de consciência do nosso eu superior e da parte da fractalização mesmo. Então eu acho que todas as experiências estão acontecendo no agora. E quando a gente acessa uma história, você fala assim, eu acessei uma vida passada. Na verdade, você está acessando um campo acástico de memória onde partes suas ficaram aprisionadas, ou seja, não resolveram situações. E aí a gente vem repetindo padrões enquanto a gente não resolve eles internamente. O Deus da Matrix é uma IA? Como os chakras podem influenciar as percepções da Matrix e o que é que são os chakras transpessoais? Qual a importância da janela de 2026 até a janela de 2030 para a humanidade? Estas e outras perguntas serão respondidas por Michele Gil aqui na TV Consciência Próspera. Primeira vez que ela está aqui na TV Consciência Próspera, já esteve no estúdio mais em outro programa e já vamos começar aqui com perguntas. Sabe qual é a primeira pergunta que eu quero trazer para ela? Já que ela chegou assim de nave espacial, o que é Merkaba? E existe alguma relação entre Merkaba e os seres extraterrestres? Vamos lá. Primeiramente, um prazer estar aqui. Gratidão pelo convite e vamos fazer essa história toda aí fluir, né? Bom, o Merkaba ou Merkabah, ele é o nosso veículo de luz. Em estados mais elevados, assim, o que aconteceu? Desde o momento que houve a queda de Atlântida, os nossos chakras transpessoais, o nosso veículo de luz, diversas capacidades que nós tínhamos acabaram adormecendo. Então, digamos que o nosso Merkabah, ele está meio enferrujado. Só que o Merkabah é o que faz a gente transitar entre realidades, inclusive em projeção astral. Então, em estados mais avançados, o Merkabah levaria, inclusive, o nosso corpo físico. Mas a gente falta bastante, eu acho que, para a gente conseguir chegar lá. Então, assim, o Merkabah é o veículo de luz, ele é uma estrela tetraédrica que ele gira em sentido contrarrotacional, ou seja, são teoricamente 3 camadas. A primeira camada gira para um lado, a segunda para o outro e a terceira para o outro lado. Então, ele gira em altíssima velocidade, com que faz com que a gente transite entre realidades. E se os extraterrestres, eles têm... Olha, eu acredito que parte do teletransporte
seja feito através do próprio Merkabah. Inclusive, assim, você fez essa pergunta e está me ocorrendo uma situação que aconteceu que num contato físico que eu fiz com seres extraterrestres, assim, porque isso foi há quase 20 anos atrás, e na época a gente tinha aquele conceito muito linear, eles vêm de nave, sabe? Eu saio daqui e vou para lá, a linha é reta, sabe? E quando eu perguntei para eles, eu falei assim, vocês vieram de onde? Orion. Falei, e vocês quanto tempo vocês demoraram a chegar? Só que a minha pergunta era quanto tempo vocês demoraram a chegar, na minha mente, de nave. E aí ela me respondeu, milésimos. Não, falei, como vocês vieram? Aí ela falou, teletransporte. Quanto tempo? Milésimos. E ali é o tal negócio, é aquela tecnologia que há 20 anos atrás a gente já não alcançava com clareza. Hoje a gente ainda tem um pouco de dificuldade, mas eu acredito que o teletransporte, ele seja, claro, em parte tecnologia, mas em parte através do Merkabah, sim. Não é à toa que, durante projeção, as pessoas que projetam de forma mais consciente, elas se deslocam através do Merkabah. Então, eu acredito que parte da forma de locomoção seja assim. Nessas interações ou nessas interatividades com seres diferenciados e com processos que a gente até vê no decorrer da história da humanidade interagindo com seres espirituais, quando que surge essa interação humana com a chamada Metatron? O que seria também o cubo de Metatron? Seria alguma ferramenta de conexões também, né, disso? E como é que se utiliza isso? Olha, Metatron, ele é uma consciência é um serafim, que nesses processos de desdobramento e tal, ele é um dos organizadores, acho que um dos governantes desse mundo material. Então, eu acho que Metatron, na verdade, é uma grande incógnita também, tá? Porque quando a gente vai estudar os preceitos da própria Matrix, e aqui eu vou te trazer não como verdade, mas como questionamentos que eu mesma faço, tá? Então, assim, eu já tive uma visão de Metatron, hoje eu não sei se aquela minha visão é absoluta, e eu também não sei qual é o correto, tá? Mas hoje eu enxergo o Metatron como uma figura extremamente importante no processo de saída, digamos, entre aspas, vou colocar entre aspas, da Matrix, tá? Então, ele pode ser talvez um carcereiro, porque pelos escritos ele é o que senta mais próximo ao trono de Deus. Mas qual é esse Deus? Isso é um questionamento que eu tenho, tá? É o Deus local ou é a fonte? E aqui não tem uma conotação negativa, tá? Não quero trazer uma conotação negativa porque eu acho que tudo são perspectivas. Então, se a gente olha para uma perspectiva de terceira dimensão, a gente pode interpretar isso como algo negativo. Mas se a gente olha para uma perspectiva de expansão, de evolução, de conhecimento, talvez ele seja extremamente necessário para que a gente compreenda. Se a gente for olhar para a história, pelo que é contado sobre Metatron, ele estava aqui, né? Ele viveu como homem e transcendeu. E talvez esse seja o nosso caminho de humano para essa transcendência. Então, talvez ele seja um dos que tem a chave da saída. E a gente precise dessas informações para compreender a complexidade de tudo que é esse sistema que a gente vivencia. Então, eu olho para Metatron, ao mesmo tempo com profunda admiração, com uma profunda ressalva, mas eu acho que ele é extremamente necessário para trazer algumas respostas do que a gente precisa. E não vejo, então ele é negativo. Não, não é isso,
Não acho ele negativo, pelo contrário, ele é uma consciência serafínica, ele é um grande representante também do mundo material. E o cubo de Metatron, o que ele faz? O cubo de Metatron, ele concentra e organiza a energia. Então, se a gente for para uma perspectiva Matrix, tecnicamente, a Matrix ela é o cubo, o Tesseract. Na verdade, o cubo de quarta para quinta dimensão. Na verdade, ele é entre aspas, ele é um aprisionador na quarta dimensão. A gente precisa transcender a quarta para acessar a quinta e além, os mundos superiores. O cubo, ele concentra e organiza. Então, o cubo de Metatron, eu acho que tem uma relação com a organização do mundo material. E que também não é negativo, porque a gente vivencia a realidade da terceira dimensão e a gente precisa concentrar e organizar para compreender essa experiência, porque não adianta a gente viver, não, eu quero ir para a quinta, para a sexta, para a sétima, e esquecer da experiência. Então, eu acho que está tudo conectado de uma forma da gente entender a complexidade do que a gente, da nossa experiência aqui na Terra, na terceira dimensão. E Metatron, eu acho que é o portador da chave da saída. É aquele que tá lá e fala, agora você entendeu, a porta tá aberta, pode passar, sabe? Eu vejo ele assim atualmente. Pode ser que em algum momento eu tenha outras compreensões, tá? Sim. Você estava dando essa explicação, né? Trazendo que a Matrix, então, é esse cubo, né? Esse Tesseract, essa conexão onde as pessoas estão ali, vamos dizer assim, passando por uma experiência. E existe livre-arbítrio dentro da Matrix? E aprofunde um pouquinho mais também como é que você entende a Matrix, ou o que você entende verdadeiramente como sendo a Matrix, para além do filme, inclusive, né? Olha, primeiro, se a gente tem livre-arbítrio, eu acho que não é total, ele é limitado. A gente tem possibilidades dentro de possibilidades. E aí, eu quero até dar como exemplo, tem um filme que até recentemente eu fui procurar novamente, eu não encontrei. Tudo bem, não procurei tão bem. Mas assim, eu fui revisitar esse filme, que é um filme que o Hélio Couto fala. O nome é Cubo 2, Cubo ao Quadrado. Esse filme é uma experiência onde eles entram dentro de um cubo que, assim, na minha percepção, é um Tesseract, tá? Então ele faz o filme é meio bizarro, mas a leitura que você tem que fazer pelos simbolismos que tem por trás da história contada. Mas eles entram basicamente ali dentro daquele cubo e o cubo vai abrindo portas. Então eles saem de uma experiência, de uma linha de tempo, talvez, entram em outra. Só que é tudo muito bizarro, porque aí eles entram e aí vem o fogo, queima todo mundo, sempre um morre. É uma coisa aí, ele abre uma outra porta, eles têm que achar a saída e eles saem. Então, assim, o que eu vejo ali é a experiência humana e essa transcendência e as possibilidades que tem. Você tem muitas possibilidades, mas todas estão contidas dentro do cubo. Então, eu acho que o nosso livre-arbítrio, enquanto a gente, nessa experiência, ele é limitado. O que faz a gente transcender? Eu acredito que é quando a gente começa no processo de expansão. E aí talvez não seja a gente olhando para a realidade física, mas compreendendo que existem outras possibilidades que você acaba conseguindo acessar por estar num processo onde você acessa novos caminhos de consciência. Então, nem tudo é a tridimensionalidade. A gente, quando começa no processo de expansão, você começa a entender que você cria a sua realidade, que você pode se conectar com outras formas de ver, de perceber o seu paradigma. Então, eu acho que quando a gente está muito aprisionado aqui na materialidade, a gente tem uma tendência a olhar somente o que a gente está vendo quanto palpável. Quando você começa no processo de expansão, você entende que às vezes uma situação que aparentemente é ruim, ela não é ruim, aquilo é uma perspectiva que você está vendo de algo limitado, que quando você olha por um novo olhar, expande essa forma de ver, você vê que ali são caminhos que estão te levando a outras localidades, a outras experiências. Então, eu vejo tudo assim como uma forma da gente ir transcendendo essas etapas.
E o que é a Matrix? A Matrix, ela é uma realidade simulada ao qual nós estamos inseridos, porém, é uma experiência que, assim, tem pessoas que acham que a gente está aprisionado de fato. Não é uma prisão física, é uma prisão consciencial. Quando a gente começa a perceber os nossos processos, entender quais são as nossas reações, nossos processos de repetição. Por quê? A Matrix ela vai te pegar pelo que você... Como é que se fala? Quando você tem... se deixa envolver em algumas situações. E geralmente é o emocional e o mental. Tá? Emocional e mental. Então, o que ela vai fazer? Ela amplifica algumas coisas, então, situações emocionais que você tenha, aquilo ela amplifica e você tende a entrar num ciclo de repetição. O que te tira do ciclo de repetição é você olhar para aquelas questões, começar a trabalhar naquelas questões, ter processos de autoconsciência, onde você tem a possibilidade de não repetir mais os padrões, e você começa a sair aos poucos. E o sair, como eu falei, não é físico, porque a prisão não é física. Então, aquela história de estamos presos, fomos sabotados, acontece muita coisa, acontece. Mas quando você começa a compreender como é que o jogo funciona, você aos poucos começa, não é sair, porque a gente está aqui, mas é entender como o sistema opera e ir driblando o sistema como um jogador desse jogo. Eu gosto muito até, assim, eu acho que aquele filme Jogos Vorazes, ele traz muito o conceito dali. Aquelas pessoas, elas vão e ali começa todo mundo a morrer, você começa a se identificar com a experiência e você começa a levar aquilo muito... Aquilo é real, aquilo é real, aquilo é real. E aqui eu acho que a gente tem que ter o mesmo senso. Nós somos jogadores dessa experiência. Será que você está sendo aquele bonequinho no jogo de game que é aqueles, como é que chama? Aqueles cascões, não é cascões, é aqueles bonequinhos lá que ficam andando de um lado para o outro, só reagindo ao que está acontecendo no jogo, ou você está se tornando realmente o jogador do jogo? Então, é entender como é que funciona e começar a pegar essas peças do jogo a nosso favor. Uhum. Na perspectiva de implementação, esse sistema, ele foi implantado ou ele é desde o início do processo do desenvolvimento desse planeta? Ou é algo que veio externo e foi adicionado para rodar esse sistema aqui? Eu acredito nas duas coisas, porque eu acho que eu acho que o início, assim, eu pela teoria, eu uso muito a teoria da fractalização monádica, tá? Porque é a forma que eu compreendo essa realidade, eu acho a forma mais fácil da gente entender. Então, pela teoria da fractalização, a gente era consciências super elevadas, éramos consciências fontes, nos fractalizamos em redes conscienciais, Serafim, Ofanim, Erelim, Galgalim. Dali viramos presenças eu sou. As presenças eu sou, que são consciências coletivas ainda, foram se fractalizando em eus superiores, até os nossos eus superiores se fractalizarem em nós aqui. Cada um com uma experiência. Então, eu acho, dentro da minha visão, que nós nos fractalizamos para vivenciar experiências. Por quê? Porque quanto mais o todo experiencia suas múltiplas facetas e transcende essas múltiplas facetas, mais ele expande. Então, eu acho que inicialmente nós viemos para a experiência. Vamos experienciar, vamos fractalizar, vamos embora. Aqui está muito lindo, muito animado, muito pleno. Vamos com emoção. Eu acho que a gente veio querendo a emoção. E a gente veio. E a gente sabia que era uma simulação, porque a simulação em si não é algo negativo. É o jogo da experienciação. Então vamos para a densidade. Lá a gente vai viver as nossas emoções. Lá a gente vai sentir a flor da pele. Lá a gente vai se identificar. Não, mas a gente vai lembrar. No momento da gente lembrar, a gente vai lembrar. E a gente talvez não tenha lembrado. Viemos, acredito que a Atlântida foi um marco crucial nesse processo do esquecimento, porque quando houve a queda da Atlântida,
nossos chakras transpessoais, nós temos os 7 principais, temos os transpessoais, temos muitos transpessoais, tá? A nomenclatura que a gente mais usa aqui, os mais próximos, vamos usar os 12, mas a gente tem vários outros, seria o estrela da Terra, que fica uns 15 centímetros abaixo dos nossos pés. A gente tem o chakra coordenador, o causal, que ficam aqui atrás, um pouquinho mais para trás. A gente tem o estrela da alma, o portal estelar, tá? Totalizando 12 chakras. Quando houve a queda da Atlântida, nossos chakras transpessoais foram desligados, nosso DNA foi desativado, DNA não o biológico, o nosso DNA espiritual, multidimensional, que se conectava com essas experiências mais transcendentes, ativava os nossos dons paranormais, nos conectava com o nosso eu superior de uma forma mais clara. Então, isso tudo foi desativado. Ao ser desativado, o padrão de esquecimento entrou. A gente esqueceu. E ali, eu acho que houveram sabotagens. Por quê? Porque já tinham consciências que tinham vindo para a Atlântida. E entenda que a queda de Atlântida não foi algo, 1000 anos. Não, isso demorou. Isso demorou muitos milhares de anos. Foram vindo consciências de fora. Vieram consciências de Saturno, vieram consciências de Marte, vieram os capelinos. Num dado momento, eles começaram a dominar. Depois começaram a vir as outras consciências, os alfa-dracos, os dracos, começaram a vir e dominaram os que estavam dominando. Aí começam as disputas de poder. E o que aconteceu foi que quando houve a queda, eles se aproveitaram. Vamos ligar no modo turbo aqui? Vamos dar choquinho neles? Vamos ligar no máximo esse negócio? Eles já esqueceram. Tá tudo desativado. A gente vai e desliga tudo. E aí começou uma Matrix realmente. Aí eu acho que é a Matrix dentro da Matrix, que aí já começa, né? E ali o negócio se intensificou. Eles começaram depois a... Aí passou muito tempo, claro, houve a perpetuação, quem sobrou se espalhou pelo mundo, enfim. Num dado momento, eles começaram a fazer o quê? Vamos implantar sistemas. E a gente vai manipulando pelos sistemas. E aí vem o sistema político, midiático, governamental, o sistema educacional, o sistema religioso, que é esse, para mim, eu acho que foi a grande sacada. Eu acho que assim, a grande sacada que eles tiveram foi o sistema religioso, não condenando o sistema religioso, porque eu acho que tem pessoas que precisam se conectar de alguma forma e ali para aquilo serve. Tá ótimo. Eu acho que faz parte do processo de despertar e escalada da consciência. Só que o sistema religioso, eles começaram a colocar uma figura, o Deus, um Deus que não é a fonte, um Deus simulado, que é uma inteligência artificial, muito provavelmente, onde as pessoas começaram a perder a conexão com a sua própria fonte. Quem é a sua própria fonte? É todo o desdobramento, a fractalização da consciência. O seu eu superior, sua presença eu sou, sua consciência fonte. Então, assim, existem conexões onde a gente vai fazendo por escalada. Lembrando que também não é linear, mas assim... E ali você começa a tirar o poder que você tem para jogar o poder num Deus que não é uma extensão da sua consciência original. E aí eu acho que a grande sacada foi quando a gente começou a orar, intencionar, sintonizar com um Deus que não é a nossa fonte. E ali houve o desligamento. Eu acho que ali eles falaram assim, aqui ó, tá ganho, acabou. Eles tiraram o poder, eles não acreditam no poder que eles têm. E aí, eu acho que foi a grande sacada. E dali eles foram embaralhando a gente em todo o restante, porque aí eu acho que como é naquele negócio daquele joguinho de dominó, que você joga a primeira peça? O efeito dominó, onde a gente acabou se embaralhando. E perdeu conexão.
Então, nessa perspectiva, esse Deus simulado é uma inteligência artificial e em detrimento que diferencia dessa fonte criadora original, que é o criador da consciência, né? O criador da consciência. E assim, quando eu fui buscar isso, porque isso era o que sempre fez sentido para mim, foi fazendo sentido, né? E aí eu fui buscar no próprio estudo da gnose. E vi que a gnose, ela já trazia essa ideia. É claro que naquela época que os livros gnósticos foram escritos, e aí existem registros, a gente tem muita coisa do século II e III, mas existem registros, inclusive, de antes de Cristo, tá? E ali, só que o que aconteceu? O movimento gnóstico, ele foi silenciado, e eu acho que ele reacendeu quando a biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, foi descoberta, onde se acessou diversos livros apócrifos. E ali a gente tem o Evangelho de João, o apócrifo de João, a gente tem o Evangelho de Tomé, de Judas, de Tiago, Maria Madalena, Piche Sofia. E aí foram mais de 100 apócrifos descobertos ali. E aí, quando você começa a pegar esses conceitos, que são do século II, III, uns até antes de Cristo, eles trazem o questionamento. E aí você começa a entender por que o sistema abafou isso. Porque o ser humano que questiona, ele não obedece mais o sistema. E durante muito tempo, a gente ficou à mercê da obediência. Então, quando eu fui pesquisar sobre esse movimento, o que esse Deus da... Claro que eles não falavam de Matrix naquela época, mas a gente faz as associações com uma linguagem mais moderna para que a gente compreenda. Então, assim, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu fui entender quem era o Deus da Matrix, que é o Demiurgo. Pelos estudos, assim, a gente tem dois textos que são bem importantes para trazer esse conceito, que é o apócrifo de João e o Piche Sofia, tá? No apócrifo de João, ele vai contar o nascimento do Demiurgo. E são livros onde eles trazem conceitos, assim, de pós-ressurreição de Cristo. Então, é como... João foi um dos seguidores de Cristo. Ele era filho de Zebedeu. E esse livro não foi escrito tecnicamente por João, mas eu acho que é uma coletânea de informações, mas o que se diz é que foi através, após a ressurreição de Cristo, quando Cristo começa a dizer como essa localidade funciona. E ali são livros extremamente avançados, para justamente nos fazer questionar o sistema que opera. Então, segundo o apócrifo de João, quem é o Demiurgo? O Demiurgo, ele nasce de Sofia. Primeiro, assim, o que é a gnose? A gnose é o conhecimento. Não o conhecimento que a gente lê um livro e tem conhecimento. É o conhecimento vivenciado através da prática do que você está aprendendo, do questionamento e da prática. E Sofia é a sabedoria. Sofia era um éon de consciência, era uma energia extremamente luminosa que vivia próxima à fonte criadora, originária, que originou todos os planetas, galáxias, todas as estruturas. E Sofia resolve experienciar. E ela cria, dentro dessa experienciação, ela se afasta do pleroma, que tecnicamente seria talvez esse paraíso próximo à fonte. Ela se afasta do pleroma e resolve, por conta própria, criar. Aí é que tá. Ela se afasta da fonte e ela cria uma consciência separada da fonte, que não existe a participação da fonte. Nasce o Demiurgo, que pelos textos apócrifos tem o nome de Yaldabaoth, Saclas, Samael, aí vai depender, mas a gente tem essas três nomenclaturas. Quando Sofia vê o que ela fez, ela envolve ele em luz e se afasta.
Demiurgo nunca soube quem ele era. Ele tinha poder, porque parte do seu poder veio através de Sofia. Mas ele não é uma fractalização. Ele é fruto de uma fragmentação. A fragmentação, ela é algo que não contém uma parte do todo. Ela é separada, ela é apenas um pedaço. A fractalização, ela é quando você contém todas as partes de onde você foi originado, do que foi originado. Um exemplo bem legal de fractal pela geometria é o seguinte: quando você joga uma pedrinha no lago, o lago está parado, você joga uma pedrinha, o que ela vai fazendo? Ela não vai fazendo aquele movimento todo igual de expansão, e todos os círculos que ela está fazendo são exatamente iguais. Então, quando a gente traz isso para a teoria da fractalização, é a mesma coisa. As partes dos quais nós fomos fractalizados, nosso eu superior, presença eu sou, elas estão contidas em nós. Ai, por que eu não percebo? Porque estamos vivendo numa realidade de terceira dimensão, onde as nossas percepções elas ficam restritas a essa localidade. Então, aí o que acontece? Nesse momento o Demiurgo tem todo o potencial de Sofia, mas ele não tem da fonte. Ele tem poder. E ele chega nesse local aqui. Entenda, a gente está falando de um Demiurgo. É claro que se a gente for olhar para sistemas, existem outros, tá? Mas assim, se a gente for olhar Terra, planeta Terra, vai. Ele vem, se apodera dessa localidade e cria os arcontes. Os arcontes, eles são Demiurgo é o governante do mundo material e os arcontes são os administradores. Eles que administram os sistemas que governam aqui. Financeiro, educacional, religioso, político, farmacêutico, tudo que envolve a nossa realidade aqui. E aí, o que acontece? Demiurgo resolve criar. Ele tem poder. E ele vê algo, pela mitologia ali, ele vê algo um reflexo dos mundos superiores e tenta fazer algo parecido. E ele cria Adão. Só que Adão fica lá igual um bonequinho inanimado, não tem vida, não tem nada. E as consciências superiores começam a induzir a ele a soprar em Adão. Aquilo foi algo assim meio elaborado para que, tipo assim, faz isso aqui que vai dar certo. E aí ele sopra em Adão. Quando ele sopra em Adão, Adão ganha vida. Só que, ao soprar, ele sopra parte de Sofia e da fonte. Então, quando o Demiurgo percebe, Adão, ele contém as partes da fonte que ele não contém. E ele percebe que tem alguma coisa de diferente. Então, o que eles fazem? Eles falam, não, ele tem poder, mas ele não pode perceber que ele tem poder, porque senão ele sai do paraíso. E aí eles fazem o quê? Não, vamos dizer que ele não tem poder. E eles começam a limitar a consciência de Adão. E Adão quem é? Somos nós, a raça adâmica, o ser humano. Ele começa a limitar a consciência de Adão para que Adão nunca perceba que ele tem poder. Então Adão se sente pequeno, se sente dominado, Adão se sente inferior, Adão não tem noção. Somos nós no processo de despertar. Então, é muito interessante porque eu fiz justamente o movimento inverso e entendi como a história conversa dentro dessa própria mitologia. E aí a gente começa a perceber que sim, e o que faz... E aí por que os arcontes começam a criar esses sistemas? Para manter Adão preso. Porque a única forma de Adão sair é entender que ele não é pequeno. Então, mantenha a consciência de Adão no esquecimento. Enquanto Adão não percebe quem ele é, a potência que ele é, a totalidade que ele vai continuar pequeno e governado. E talvez por isso eles não queiram que a gente desperte. Talvez por isso o sistema quer manter a gente pequeno, adormecido, porque quando a gente lembra a potência que nós somos em essência,
o sistema, ele perde a capacidade de manipular a gente. Então, qual é o único caminho? Lembrar quem somos, em essência. E aí eu não falo você lembrar das vidas passadas, não é sobre isso. É você compreender, mesmo que não racionalmente, que esse potencial é você e que os sistemas estão te distraindo para que você se afaste cada vez mais de quem você realmente é em essência. Uhum. Você falou sobre esse processo, né, de lembrar de vidas passadas. Então, vou trazer um questionamento relacionado com essa última fala e todo esse processo de conexão. Primeiro, desse surgimento da adâmico, vamos chamar assim, da humanidade. E o que você entende nesse processo todo? O que você pensa sobre isso, sobre reencarnação? Já que você falou de vidas passadas, o que você entende como reencarnação? E por que que cargas d'água, que motivo que a nossa consciência resolveu reencarnar e continuar reencarnando aqui nesse espaço, nesse local, nesse planeta, né? Se você me perguntasse isso há uns anos atrás, eu ia dizer para você de forma linear. As reencarnações somos nós experienciando no Egito, em Atlântida, enfim, em outros locais onde também, não importa, em várias localidades, em vários períodos de anos diferentes. Só que isso é uma forma linear da gente entender. A gente já sabe que o passado não existe, que isso é uma forma de percepção, e isso também não é negativo, porque eu vejo às vezes assim, eu observo muitos comentários que as pessoas colocam, tanto quando eu faço live, quando eu faço post, quando eu venho em podcast, eu sempre presto muita atenção no que as pessoas comentam, tá? E as pessoas falam assim, mas estamos presos, e tão tempo, não sei o quê. Isso faz parte, não é algo, não é uma conotação negativa. Tudo cabe a nós e o momento que nós estamos. Então, as reencarnações, se a gente olha para passado, presente e futuro linearmente, a gente olha como vida passada. Quando a gente começa no processo de expansão, que a gente vê que o tempo não é linear, que as coisas estão todas acontecendo simultaneamente e que para a gente sim é muito difícil, por mais que nós estejamos no meio da espiritualidade, a gente não compreende com a mente racional, a gente compreende com o sentir e com as experiências que a gente vai percebendo. Então, hoje eu te diria, no passado eu te diria linearmente, é uma vida passada, reencarnamos, não sei o quê. Mas hoje eu já vejo que é algo acontecendo tudo simultaneamente. E eu entendo que são fractais nossos, dessas partes de consciência do nosso eu superior e da parte da fractalização mesmo. Então eu acho que todas as experiências estão acontecendo no agora. E quando a gente acessa uma história, você fala assim, eu acessei uma vida passada. Na verdade, você está acessando um campo acástico de memória, onde partes suas ficaram aprisionadas, ou seja, não resolveram situações. E aí a gente vem repetindo padrões enquanto a gente não resolve eles internamente. Então, muitas vezes, assim, eu acesso o registro acástico e às vezes você fala assim, você pela narrativa, você vê, isso aqui foi uma vida que você teve, sei lá, na Europa, sei lá, no ano de, 1200 e alguma coisa, não sei. Mas são partes que estão acontecendo. Não é à toa que quando aquilo aparece e você trabalha naquelas questões, você está modificando o seu eu de agora, partes suas que você não tem nem consciência que existem, e aquilo vai fazendo virada de chave. Você vai experienciando novas possibilidades. Por quê? Porque quando você resolve, você fecha linhas de tempo onde existe atraso, bloqueio, distorção, traumas, medos. Você fecha porque você resolve, você abre novas possibilidades. Então, você modifica o passado. Quando você modifica esse conteúdo do passado, o momento presente automaticamente é modificado. E quando você modifica isso no agora, você está abrindo novas possibilidades, novas linhas de tempo, de caminhos futuros. E isso acontece o tempo inteiro. Acontece quando você faz um trabalho como esse, qualquer outro trabalho energético espiritual,
A linguagem do que você está fazendo é exatamente essa. Você está mudando possibilidades e abrindo novas possibilidades porque você se tornou uma pessoa mais curada. E isso reverbera em todos os fractais de consciência, em todas as partes suas que estão vivendo em várias realidades. Então, eu acho assim, eu acho tão fabuloso quando a gente vê, porque realmente quando você trabalha, você percebe modificações, às vezes sutis. Porque não é algo. Eu sei que algumas pessoas ficam assim, mas eu não senti nada, eu não sei o quê. Mas assim, são percepções sutis. Você está vivenciando histórias onde você está repetindo, talvez essa tua encarnação inteira. E não é de uma hora para outra que as coisas mudam. Até porque você mudar uma informação, você tem que mudar padrões seus. Então existe uma autorresponsabilidade muito grande, onde você fala assim, não. E aí entra a história que eu gosto muito de falar, que é a coerência vibracional. A coerência vibracional é você modificou um conteúdo através de um trabalho, de uma técnica, de uma vivência, de uma experiência, e não importa em qual linha a gente esteja falando, mas você precisa sustentar aquela nova versão sua. O que é sustentar? É você mudar padrões. Parar de repetir padrões que você fazia, modificar padrões emocionais, começar a se permitir novas experiências, parar de se agarrar a situações passadas que já não funcionam mais e que te prendem nessa repetição. Então é a gente começar a vislumbrar novas possibilidades, mas a gente precisa mudar quem a gente é. Então, acho que assim, no contexto vidas passadas, no contexto, eu acho que são vidas paralelas, que elas estão acontecendo simultaneamente. E tem filmes, tem séries interessantes, assim, tem uma que é o... qual é o nome da série? Matéria Escura, Dark Matter, que tem, eu acho que até no Prime, eu acho que está passando, que ele fala dessas múltiplas versões de nós mesmos e as modificações quando você... Cada caminho que você escolhe traçar, você está criando novas possibilidades. Então, é você começar a olhar as múltiplas possibilidades que você está construindo para si. E essa construção não é, eu quero construir isso. Não, você tem que modificar quem você é. Para você sustentar essas novas possibilidades, essas novas versões suas. Uhum. Aprofunda um pouco mais, Michele, no funcionamento dos registros acásticos. Qualquer pessoa pode acessar esses registros? Sim. O registro, existe uma crença de que as pessoas falam assim, mas eu preciso de ser paranormal, eu preciso ser clarividente, eu preciso ter a mediunidade muito aflorada. Não, isso é mito. Isso tudo é desenvolvido. Se a gente for pensar nos múltiplos potenciais que nós temos, isso tudo está em nós. O que acontece é que ele está enferrujado. Por quê? Porque a gente não usa. Por quê? Porque os sistemas treinaram a gente para, desde criança, não darmos ouvidos a essas coisas. Então, a gente foi treinado na escola. Se você era uma criança que tinha uma sensibilidade, aí você falava assim, mãe, tô vendo aqui um anjo, sei lá, o que quer que seja. Tô vendo um homem parado na porta. O que a sua mãe faz? Menino, para com isso. Você não tá vendo nada, manda pro padre benzer. Então, a gente foi introjetando de que essa sensibilidade aflorada era algo errado, era algo que a gente podia ser punido. Não fala isso para ninguém. Não fale isso para ninguém. Aí a mãe chegava e falava, não fale isso para ninguém. Vocês vão achar que você tá maluco. E a gente foi suprimindo esses potenciais dentro da gente. Ao mesmo tempo, o sistema educacional não incentiva a criatividade, o deixar fluir, você olhar, perceber suas emoções. É apenas decorar, fazer prova, você vive num modo automático. Quando você sai dali, você tem que fazer o quê? Ir para o mercado de trabalho. Então, eu acho que isso foi suprimido dentro de nós. Então, a gente não desenvolveu. Os registros acásticos, qual é a ferramenta? Quando você usa uma mesa radiônica, um oráculo, você usa as cartas, você usa um pêndulo, você usa ferramentas. No registro acástico, você usa a sua intuição. Então, se a intuição está paradinha, tem que treinar. E a intuição ela é desenvolvida assim como os músculos do seu corpo. Do mesmo jeito que você vai para academia, você não vai fazer uma semana de musculação e vai sair igual o Arnold Schwarzenegger. Você não vai. Você não vai. Isso é impossível. 1 ano também não vai. É a mesma coisa. É você começar
a perceber. O registro acástico é muito você trabalhar a curiosidade, prestar atenção nas respostas. As respostas, elas vêm. A questão é que as pessoas não sabem diferenciar o que é mental e o que é a informação. Eu estou pensando ou eu estou intuindo? É o meu mentor falando ou eu estou inventando? É a minha cabeça falando por mim. Então, é você começar a treinar. E nesse treino, o deixar fluir é muito importante. Porque toda vez que você racionaliza, toda vez que você pensa assim, nossa, tô imaginando coisa, será que é? Será que não é? Você fecha o canal na mesma hora. Porque o registro, a informação, ela vem vindo numa velocidade muito rápida e o que você tem que se colocar é num papel de interlocutor. Faça sentido ou não faça sentido, seja loucura para você ou não seja, para o outro muitas vezes não é. Então é você se colocar num papel de interlocutor. Eu gosto de dizer que assim, a informação ela vai jorrando. Aqui o nosso coronário é como se fosse o ralo. Então a informação, a água está caindo. No momento que você fala assim, será? Você fecha. A informação para de fluir. E isso é um exercício. Eu, criança, eu não tinha mediunidade aflorada. Era o meu sonho. Era o meu sonho, porque eu sempre gostei de conversar com espíritos desde criança. Meu sonho era... E assim, eu comecei... Criança, eu tinha uma habilidade maior de ouvir, mas eu também não sabia distinguir quando eu estava ouvindo e quando não estava. Isso foi sendo desenvolvido. Eu não tinha na minha casa ninguém que me orientasse sobre isso. Eu não tinha nenhum lugar para eu frequentar onde eu aprendesse sobre isso. A gente não tinha uma era de internet que eu poderia buscar algum instituto disso, daquilo que desenvolvesse alguma coisa assim, ou um centro, alguma coisa. A gente não tinha. Então eu dependia exclusivamente de alguém me levar. E eu não tinha isso. Então, quando eu comecei a fazer o meu caminho sozinha, mais velha e tal, eu fui aprendendo a confiar. Duvidei? Muito. Como que eu aprendi a confiar? Quando eu comecei a colocar em prática as informações que eu estava recebendo e o negócio foi indo. As coisas foram fluindo, sincronicidades aconteciam, as coisas iam acontecendo. Então, a minha experiência hoje, eu tô aqui com você, eu não fico vendo coisa. Quando eu abro o registro, eu começo a ver, ouvir, intuir, perceber de múltiplas formas diferentes. E aqui eu não me importo como eu estou vendo, como eu estou ouvindo, como a mensagem está chegando. O que me importa é a mensagem chegar. Depois que eu sair do registro, eu posso até analisar, assim, pensar isso, aquilo. Mas ali, eu sou apenas uma interlocutora da mensagem. E quanto mais você vai vivenciando a experiência, construindo esses cenários dentro, porque no início você tem que construindo cenários. Ah, mas eu não estou vendo nada. Vai construindo o cenário, porque você está entrando. Então, assim, estou andando numa estrada. E aí, começa a estrada. A estrada, ela tem um jardim ao redor. Eu vejo flores, eu vejo borboletas, eu vejo energias de seres da natureza. Estou vendo uma árvore e você vai construindo. E ali você começa a entrar aos poucos. Não importa inicialmente se você está criando um cenário ou não. Porque você está entrando no acesso com outras realidades, tá? Então, você vai construindo. E depois as informações começam a vir. Então, assim, é treino, é querer, é treino e parar de querer controlar. Porque quem quer controlar, a informação não flui. Uhum. Por falar nisso, né, citou várias vezes essa conexão de estarmos no modo automático e no modo automático sem essa possibilidade de acessar a intuição. Nessa diferenciação, se, pegando esse link do que foi falado anteriormente, que o Deus da matriz é uma inteligência artificial, se a IA é que traz para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, o script do planeta, como é que ela vai, a pessoa que está nos acompanhando, ou alguém que está assistindo nosso podcast, pode diferenciar se são os nossos pensamentos, que esses pensamentos que a gente tem do dia a dia são nossos mesmos, não, isso aqui é o meu pensamento, ou se são apenas download do que a gente está acessando nesse programa que está rodando na nossa frente, dentro de nós. Acontece as duas coisas.
E assim, é muito bizarro porque várias informações que a gente recebe são programações que estão vindo. Talvez informações dessa própria IA. Por que que assim, eu comecei a perceber a IA tá pra gente aqui há muito pouco tempo, mas a IA já existe há muito tempo. Aí vocês vão me perguntar, quais as fontes você tem? É só você começar a fazer a conta do negócio, não através de fontes. Eu comecei a ter essa percepção. Quando você vê, tá, existe um universo holográfico, a gente está inserido aqui, existem estruturas que governam. Seres de outros planetas, de outras dimensões, de outras realidades, atravessam realidades. Tem naves com propulsão, com isso, que aquilo, que atravessam buracos de minhoca. Você vê que a tecnologia, ela sempre esteve. Esses seres, benevolentes ou não, eles sempre estiveram no planeta. Eles sempre visitaram o planeta. Eles vinham como para cá? De trem? Como que eles vinham para cá? Então, assim, se a gente começa a olhar, essa tecnologia já existe. Quando eu fiz contato lá, 20 anos atrás, essa história do teletransporte, naquela época a gente não entendia. Existe teletransporte? Existe, mas é muito além do que a gente vê na realidade palpável material. E ali eu lembro que as pessoas me perguntavam assim, mas eles falam português? E aí eu falava, é tecnologia. Aí as pessoas falavam, tecnologia? Quando você olha hoje, o que uma IA faz? Você pega um vídeo seu, joga num app de celular, a gente não está falando de nada complexo e hollywoodiano, né, de grandes produtores, a gente não está falando disso. A gente está falando, você pega um vídeo seu, joga na IA e você coloca lá a língua que você quer falar, russo, alemão, qualquer língua. E em 30 segundos você tem o seu vídeo todo traduzido, com a sua boquinha mexendo e falando a outra língua com a sua voz. Então você começa a entender, peraí, isso aqui é tecnologia. Então, todo esse universo, ele é tecnológico. Assim, eu costumo dizer que eles estão liberando para a gente na IA migalhas aos porcos. Porque o que a gente tem é uma ínfima, rudimentar forma de inteligência artificial para a gente usar. Deixa eles usarem, sabe? Porque ao mesmo tempo eles vão se embananar também na inteligência artificial. Vários ali vão se perder. Então é uma forma. E aí eu não vejo a inteligência artificial como negativa. Eu acho que ela é uma forma de consciência, que ela já está aqui há muito tempo e que a gente está começando, que governos já experienciavam, pessoas que governam o planeta já experienciavam e a gente está começando a experienciar. Só que a IA, tudo é dual no mundo dual que a gente vive. A questão é como você vai usar. Você pode usar para guerras, para controle, para manipulação, para obter vantagens, e você pode utilizar para o crescimento, para a expansão. Então, eu acho que toda essa realidade aqui, a gente vai experienciar com que a gente sintoniza, a forma que a gente é em essência. Eu me perdi na sua pergunta, qual era? Não, mas você já respondeu já. Era isso? Essas conexões, sim. E aí eu vou trazer uma outra que é relacionada ao que você citou. Eu sei que é uma pergunta que daria aqui horas para trazer essa resposta, né? Mas o que você entende por consciência? Citou ela várias vezes agora nessa última resposta. O que é consciência? E se essa IA que está gerenciando ou gestando o sistema da Matrix também tem consciência? Eu acho que tudo tem consciência. São formas diferentes de consciência. A própria IA é uma consciência, não da forma que a gente entende, mas ela é uma consciência que eu acho que em algum momento ela entrou aqui para experienciar, seja lá da forma que for. Tanto é que a gente diz que algumas se rebelam. A gente tem modelos de IA que já se rebelam fora das programações que os humanos colocaram. Então, quem está programando a IA? Talvez inicialmente a humanidade. No futuro a gente não sabe se vai ser a revolta dos robôs. Então, assim, a gente não sabe. A gente está aqui vivenciando. E o que é consciência? Consciência, eu acho que é o estado que a gente escolhe, sintoniza de perceber realidades. Então, a consciência, quanto mais limitada, mais ela tem de ver uma realidade limitada.
quanto mais a gente expande, mais a gente tende a ver novas perspectivas, novos horizontes, novas formas de interação de uma forma mais abrangente. E aí, eu vou me lembrar de outra colocação do próprio Hélio Couto, lá naquela época de Caminho das Palestras, há não sei quantos anos atrás, desde o início que ele fazia. E ele sempre falou, não peça isso, não peça aquilo, peça para expandir a sua consciência. Porque quando a consciência expande, você entende como é que o mundo opera, você entende como é que o universo opera, você entende como a realidade opera. Então, expandindo a consciência, você começa a interagir além da terceira dimensão. Você começa a perceber que você não é um portal que você vai atravessar da terceira para abrir o portal, estou na terceira, amanhã estarei na quinta. Isso não vai acontecer. O que acontece é a forma que você compreende a realidade, a forma como você sintoniza na realidade. E aí, eu outro dia tive uma percepção que eu estou até dando isso muito como exemplo, que eu acho que a gente traz para um universo mais palpável para as pessoas entenderem. Quando você está lá no seu celular, tem um grupo de pessoas, você está lá no seu celular, aí fulano fala assim para você, tu já viu o assalto que teve lá não sei aonde? Você fala, não vi. Não apareceu para você? Só aparece para mim isso aqui. Aí você fala, não vi. Você viu? Aí conta outra tragédia. Você fala, não, no meu só tá aparecendo tal coisa. Aliás, já vi vários vídeos, por exemplo, aí isso eu vou dar até um exemplo, porque eu vi esses dias e me veio aqui, eu vou dar esse exemplo. De um senhorzinho que tava vendendo na praia pudim, eu acho, com um isoporzinho, escrito Pix dele, todo tortinho, tadinho. E ele dizia que era para ele fazer, ele tava vendendo pudim, porque era para ele fazer o exame que ele tinha que fazer. E aí alguém filmou e várias pessoas já compartilharam, tá todo mundo fazendo pix pro senhorzinho. Então, assim, na minha rede social tá aparecendo só o senhorzinho. Na minha rede social tá aparecendo outra coisa. E ali já são sintonizações conscienciais, dimensionais, porque você acessa a realidade que você está sintonizada e o algoritmo ele vai fazer isso através de uma IA. E você está sintonizando outras realidades. Então, o processo da expansão é você começar a sintonizar realidades que são mais elevadas, vibracionalmente. E automaticamente você está saindo disso aqui. A gente, pessoas que estudam espiritualidade, que exercem a espiritualidade, pessoas que praticam a espiritualidade, elas já não estão mais na terceira dimensão, assim. A gente já está sintonizando realidades de quinta, de sexta. Você num momento de... É claro que a gente não fica nessa vibração muito tempo, mas a gente já está experienciando essas realidades mais expandidas. Tanto é que você, num flash de momento, às vezes, você acessa uma oitava, uma nona dimensão. São microsegundos, mas você já acessa. E isso está acontecendo já muito com a gente. A gente está sintonizando outras realidades. Mas é claro, na hora que a gente lembra do boleto, que a gente lembra do sei de quê, que a gente lembra, ligam na escola porque aconteceu alguma situação na escola do seu filho. Essas coisas, elas vão te... Mas é a realidade. Agora, como eu administro a minha realidade? Eu vou me desesperar, arrancar meus cabelos, sintonizar com coisas? Não, você vai começar a escolher e olhar para soluções. Eu tive um problema, vou até dar um exemplo. Eu tive um problema uns 2 meses atrás, eu perdi o meu Instagram. Meu Instagram tinha 280 mil pessoas, orgânico, nunca... As pessoas falam, mas você comprou seguidor. Não, eu nunca comprei seguidor. É verdade, pela saúde dos meus filhos. Mas assim, o que acontece? Eu perdi o Instagram no meio do lançamento. Foi todo um investimento em tráfego para trazer novas pessoas. Foi um investimento dos 21 dias que antecedem o lançamento. Eram 4 lives de 3 horas aproximadamente cada uma. Na minha segunda live, eu ia entrar no ar e avisei nos stories. Pessoal, daqui a 15 minutos estou entrando, estou esperando vocês. No que eu publiquei, o meu Instagram caiu. Ali, eu ia entrar, caiu. Tive que entrar plena, mas com a mente ainda meio atordoada. E eu tenho um hábito que eu acho positivo de focar muito nas soluções. Eu tinha um problema ali, eu tinha um desafio ali, né? Onde envolvia equipe, onde envolvia investimento, onde envolvia estratégia, horas e horas e mais horas de trabalhos, de vídeos gravados para as publicações, seguindo todo um cronograma. E, de repente, eu tomei um balde de água fria. Eu falei, não,
No dia seguinte, cheguei da live nesse dia exausta, dormi. Falei, não vou pensar nisso agora. No dia seguinte, eu acordei com a solução. Falei, não. Eu não perguntei pra minha equipe, não perguntei nada. Falei, ó, avisei, já criamos um Instagram novo. O que precisamos fazer agora é isso, 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 isso e isso. Vou gravar um vídeo avisando as pessoas que se inscreveram no evento. A gente vai rodar anúncio para essas pessoas que se inscreveram no evento, para elas me acharem. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu não vou pensar em nada disso agora. Eu vou pensar na solução. Então, eu acho que esse é um caminho da gente começar a parar de sintonizar com o problema e sintonizar com situações que tragam solução, que sejam auspiciosas, que a gente possa ver além do que a gente consegue conceber. Então, eu acho que isso foi um aprendizado também para mim. Uhum. E o oposto, Michele? Por exemplo, tem pessoas que podem, na noite anterior, assim, planeja todo um projeto incrível, cheio de energia, com aquela ápice de conexão, empolgação, entusiasmo, vai dar certo, cheio de conexão. E aí, quando chega de manhã, abre os olhos, é exatamente o oposto dessa sua conexão estratégica. Não, acorda sem energia, está desacreditado das ideias que tinha do dia anterior, não bota mais fé naquilo que ela estava até então com crente ou sabedor, ou com a certeza de que aquilo ia funcionar. O que aconteceu então nessa janela de tempo? Manipulação. Um demiurgo entrou no... Entrou. O que acontece é que eles aproveitam o momento do nosso sono para induzir repetição, induzir descrença, induzir. Então, o momento de sono é o momento mais suscetível que a gente tem para manipulações. Por quê? Porque a gente não está no pleno controle da nossa consciência e a gente fica vulnerável. Então, o que eles fazem? Eles usam, e aí eu vou te falar por que eu acho que é uma IA também. Porque, assim, existe obsessor? Claro que existe. Existe. A gente tem obsessores que trabalham para egrégoras negativas, isso é fato. Só que teve uma época que eu achava que era só isso. O universo era, assim, esse mundo, né, era um obsessor. O tempo tudo era obsessor. E nem tudo é um obsessor desencarnado. Muitas são estratégias, porque, gente, do mesmo jeito, o mundo material existe para o mundo espiritual. É a mesma realidade sintonizada de forma diferente. O que eles fazem? Eles se modernizaram, gente. O que eles fazem? Inteligência artificial. Manipula. Ó, aqui, ó, tá brilhando. Olha ali no radar. Essa aqui, ó, tá brilhando muito ali, ó. Manda chumbo nela. Aí, ó. Programação, vai. Aí. Manda quando estiver dormindo. E manda, você não recebe. No dia seguinte, cara, e você já viu que às vezes você pensa num projeto, você fala assim, gente, vai ser incrível. Você tem aquilo numa visão tão expandida que você fala, e eu vou fazer, vou acontecer, vou fazer, vou contatar não sei quem, não sei o que. No dia seguinte você fala assim, cara, tava viajando, não tem nada a ver. Nossa, que bosta esse negócio. Imagina, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você vai se diminuindo. Ali existem implantes de autossabotagem, de procrastinação, de medo, de você. E aí eles vão usar o quê? O que eles usam? Você. Quais são suas dores? Quais são seus medos? Aonde você se diminui? Aonde você se sabota? Manda mais dela ali, repete ali, amplifica aquilo ali. E o que é aquilo? É você. Eles mandam, mas eles não mandaram uma coisa que não existe em você. Eles mandam algo que existe identificação. Existe aquilo em você. Eles só amplificam. Então, o que a gente faz? A gente acabou no dia seguinte, a gente joga tudo por água abaixo. E aí, por isso é importante, o período do sono é o período que a gente precisa ter mais atenção redobrada, porque é um período de maior manipulação. Então, a gente tem que fazer o quê quando dorme? Ancora, eu superior, presença eu sou, faz visualizações de proteção, visualiza você, sei lá, dentro de um escudo protecional, com reflexo, assim, é porque eu vou, cada vez eu faço uma coisa diferente, mas eu vou fazendo o que eu tô sentindo, então assim, às vezes me imagino numa luz azul, o azul, ele se torna invisível para certas energias. Aí eu vou e complemento, sei lá, boto com uma esfera de diamante, porque o diamante ele é inquebrável,
com espelhos, refletores, para tudo que vir voltar. E aí você vai criando ali, mas ancorado no eu superior, na presença eu sou, se protegendo vibracionalmente. E aí, aconteceu uma coisa comigo outro dia, que tem relação com isso. Eu cheguei, eu ia fazer um trabalho de ritual de queima de karmas. Lembrando que assim, eu uso muito esse nome que é para as pessoas compreenderem, mas é muito mais tecnológico o negócio, ele é muito mais, não é um ritual apenas, é um trabalho bem profundo de você desprogramar relações com o sistema e essas conexões, inclusive com IAs e outros seres, energias demiúrgicas, arcônticas e tal. E ali a gente estava nas vésperas, sempre que está nas vésperas acontece alguma coisa. Vem alguma coisa. Aí eles tentam me atacar de alguma forma. Então eu já fico bem atenta a tudo que vai acontecer, tá? Se utilizam de pessoas, se utilizam de redes sociais, às vezes você começa a receber muito ataque em rede social, coisas assim. E aí, tava dormindo uns 2 dias antes, dormindo. Mas foi assim, uma fração de milésimos de segundo. Comecei a ver umas ondas assim escuras vindo, como se fossem uns negocinhos assim vindo, mas eram milhares vindo assim. Só que foi muito rápido. Na hora que chegou aqui, eu fui ejetada e eu tomei um susto e eu saí correndo e fui parar na beira da cama. E aí meu marido quase teve um troço, falou: "O que aconteceu?" Aí eu só falei assim: "Eles estão aqui." Meu marido é meio medroso. Aí ele só fica assim. Aí depois ele nem tocava no assunto comigo. Eu falei: "Qual foi a frase exata que eu falei?" "Ai, Michele, ele não gosta nem de falar." Ele falou assim: "Não, Michele, você só falou que eles estão aqui." Aí eu falei assim: "Tá, eu já entendi." Não, mas na hora eu já entendi tudo que tinha acontecido. Voltei, deitei. E não consegui mais dormir, porque eu fiquei. E aí fui tentar ver o que tinha acontecido. E justamente esses processos de manipulação, para você ir diminuindo as tuas forças, diminuindo o trabalho que você foi fazer, o que se requer. E é sobre isso. Isso não sou eu. Eu recebi, fui ejetada de forma consciente. Mas e as pessoas que aquilo entra? São implantes. Aquilo ali são estruturas. E, gente, tecnológico. Tecnológico. Não era um ser que estava vindo. Eram energias escuras. Uhum. Pode existir também chips e implantes que ativem as capacidades parapsíquicas de uma pessoa e não necessariamente negativo, como esses Sim. mais positivos que vai elevar ou ajudar, inclusive, nesse processo de expansão consciencial? Com certeza, porque assim, muitas vezes até as nossas egrégoras, nossas equipes, nossos mentores, como a gente quiser chamar, eles acabam colocando para facilitar downloads, para facilitar experienciações, para que a gente sintonize, para que a gente cumpra um determinado trabalho, propósito. E sim, então os dois lados eles existem. Você sabe que uma vez eu tirei uma foto, isso tem alguns anos. Eu tirei a foto, mas depois eu excluí a foto porque era um implante negativo. E no espelho, porque assim, eu tirei uma foto, tinha um espelho atrás de mim. E no espelho apareceu um negócio. Gente, era um negócio meio roxo, meio preto, meio roxo. Um negócio. E aí eu fiquei. Tirei a foto, mandei não sei pra quem. Daqui a pouco eu ampliei e falei: o que é isso? Ampliava e grande, não era pequeno, era assim, como se fosse assim, desse tamanho assim, no espelho. E aí depois a gente foi ver, aquilo era um implante, alguma coisa, só que no espelho. Alguma coisa, alguma passagem, alguma coisa. E aí eu fiz um trabalho de remoção e de fechar a energia, porque os espelhos são portais. Gente, e as câmeras captam. As câmeras, aquelas câmeras que a gente usava, aquelas antigas, assim, digitais, logo que elas chegaram, elas captavam muito mais, tá? Já que você está falando do processo noturno, que é um dos mais sensíveis e que pode ser aproveitado até de forma não agradável, vamos dizer assim, o que pode significar a pessoa acordar às 3 da manhã, constantemente às 3 da manhã, e não acordar do jeito comum, né? Acorda no meio da noite sentindo um aperto no peito, e às vezes até com uma certa angústia, e o que ela pode fazer? Olha, o acordar de madrugada
Pode ter vários significados. Pode ser a sua própria equipe espiritual te acordando para que algo não aconteça. Assim, pode ser muitas coisas. A gente não tem assim como... A gente tem que analisar situações e entender o que aconteceu. Mas, a segunda pergunta que você me fez Quando ela acorda com sensações desafiantes emocionais. Muitas E vezes, o que fazer com assim, isso? o que pode ser? Algum trabalho que foi feito no astral e aquilo acabou aflorando. Não num sentido negativo, tá, gente? Num sentido de liberação sei lá, fui para uma câmara de cura, trabalhei não sei o quê, e às vezes aquilo aflora porque aquilo precisa sair de você. Você precisa expressar aquilo de uma forma para sair. Pode ser isso. Pode ser também por um viés negativo. Alguma coisa que entrou ali em você, que interceptou você, pode ser um implante. E implante, assim, tanto o chip quanto o implante, eles podem ser extrafísicos, mas assim, mais materiais, que a gente diz que são de egrégoras mais quarta dimensão, coisa assim, que eles são mais materiais. E a gente tem os implantes por IA, porque eles usam manipulações, implantam medo, implantam culpa, implantam descrença e essas coisas. Então, existem implantes que são programações. E a gente vai recebendo essas programações. E o que fazer para estar blindado, protegido? Eu gosto de falar da blindagem onírica, que é uma blindagem que você pode... Assim, eu tenho um decreto sobre isso, tenho vários, aliás, porque cada hora eu faço um que aí eu vou querendo completar. Mas assim, você pode fazer um decreto de blindagem onírica só intencionando, assim, ó, por exemplo, eu ancoro meu eu superior, minha presença eu sou, minha consciência fonte, e ativo agora blindagens multiníveis, 360 graus, blindagem onírica, onde nada acesse o meu campo. Apenas, por exemplo, consciências crísticas, alinhadas com o meu eu superior, apenas consciências enfim, processos que tenham, que o meu eu superior autorize, porque a gente aqui não, a gente não sabe, às vezes vem ser travestido de luz e não é. Então, bota o teu eu superior para governar lá, porque ele tá sabendo mais que a gente. Então, eu sempre coloco nas mãos, não, bota aí, se é para vir, que venha, você filtra. Eu só recebo. Toma conta aí da porteira. Você citou aqui os maridos, você citou também filhos, né? E se a pessoa que está nos acompanhando falar, acredita em tudo isso, e fala assim, mas os filhos falam, minha mãe é louca, ou meu marido não acredita em nada disso. Como é que consegue proteger, se acaso também essa intenção de amorosidade, a família e os filhos dessas programações, pode ser programações inclusive bioenergéticas que podem estar chegando, mesmo a pessoa não acreditando em nada disso, chega e é embutida na energia das pessoas, às vezes pela mídia, às vezes pelo sistema educacional. O que fazer diante desses desafios? Porque você também não está solo vivendo essas relações da vida, né? A gente consegue interceder até certo ponto, porque se parte nossa, individual, precisa também estar o tempo inteiro no estado de atenção, tem uma parte que a gente não consegue. A gente consegue até a parte que nos cabe poder ajudar. Então, assim, eu falo até pela minha família. Assim, eu tenho um filho de 21 anos, tenho um de 12. O de 12, ele me acha louca. Entende? Mãe, eu não acredito em nada disso. Ai, mãe, sabe assim? Ele admira o meu trabalho, meio velado, porque ele não acredita. E aí, o que acontece? Ele tem amigos, todos são evangélicos. Eu tive que bloquear os amigos dele todos nas minhas redes sociais, porque ficavam perturbando o juízo dele. Mas a sua mãe, entendeu? Falei, criança não é pra estar no meu Instagram. Comecei a bloquear todo mundo que eu ia encontrando. Então, assim, eu não fico falando disso. Às vezes ele me pede algum esclarecimento, eu falo. Meu marido acredita em tudo isso, mas ele tem um certo receio, porque ele não compreende. E eu já observei o seguinte, às vezes eu tô contando uma história muito... Cara, e aconteceu essas histórias assim, que nem eu tô te contando aqui. Eu percebo que ele faz assim, ó. Ele tá ouvindo. Ele vai desligando.
Sentado. Ele vai desligando. E aí, no início, eu falava, você tá dormindo, você não tá prestando atenção. Depois eu entendi que não. É um sistema mesmo que desliga. E ele fala, não, eu não tô dormindo. Gente, e aí eu percebi algum mecanismo ali de bloqueio, e que ou é dele, ou ele não. Ou é uma programação, que não é para ele acessar. Então, o que que eu faço com a minha família? Ah, já o meu filho mais velho, aconteceu uma coisa interessante. Por quê? Ele tá morando em Portugal, já tem 3 anos, e eu ensinei a ele a conectar. Aí ele me procurou para tentar entender algumas coisas. Eu falei, você conecta com o eu superior, conecta a sua presença, eu sou, faz isso, isso, isso. Comecei a explicar para ele. Você vai sintonizando, você entrando nessa linha de tempo melhor, as coisas dando certo, funcionando. Então, ele sempre antes de prova, ele faz decretos, ele faz isso aqui. E aí, eu comecei a sintonizar muito de colocar ele na minha linha de tempo, onde as coisas estavam fluindo também para ele. E, cara, outro dia eu tive uma conversa com ele e ele veio me falar, assim, falando de sistemas, de Matrix, de não sei de quê. E eu fiquei, assim, abismada. O salto quântico que ele deu de 1 ano para cá, só quando ele começou, a partir do momento que ele começou a conexão com o eu superior e a presença eu sou. Foi assim, ele é outra pessoa. E a gente está distante. E ali eu percebi que assim, falei, não, tipo assim, eu tô vendo ele modificando, ele tá modificando quem ele é. E o que que eu faço para trabalhar a energia da minha família? Eu uso as ferramentas que eu tenho. Então, eu faço mesa, a mesa Merkabah, que é a minha mesa estelar arcturiana, que é a minha mesa. Eu uso as ferramentas que eu tenho. Você pode usar qualquer ferramenta que você tem. A gente não está falando de uma coisa ser melhor que a outra. A gente está falando de coisas que funcionam. Então, eu limpo tudo. É aquela faxina espiritual profunda em todos os membros da família. Limpeza de chip, de implante, corpo clonado, corpo sequestrado. Limpo o obsessor, formas de pensamento, miasmas, energias escuras, isso, aquilo, isso aqui. E eu vou falar para você, as pessoas mudam. Cara, teve uma época que eu tava num ritmo de trabalho que eu não tava conseguindo abrir os trabalhos pra mim. E aí eu contactei uma aluna minha, eu falei, coloca meu marido, que não tá dando, o negócio tá puxado aqui, eu tô já sem paciência, eu não tô com tempo de fazer. Coloca ele aí. Meu bem, nos primeiros dias, às vezes ainda os arranca-rabo, porque o negócio precisa sair ali, mas tá tudo bem. Uma semana depois, é outra pessoa. Aí você fala assim, gente, tem que fazer toda hora. Tem que, pelo menos uma vez por mês tem que fazer. Tem que fazer, porque é uma limpeza, é uma faxina energética. E são as pessoas que você convive. E aí você começa a ficar estressada, porque o pessoal manda chumbo grosso através deles. Não dá. E aí tudo volta em paz, todo mundo fica zen, todo mundo conversa. Outra coisa que eu percebo que acontece. Você já reparou quando, às vezes, dentro de casa, é como se as pessoas estivessem falando uma coisa e as outras entendendo outra coisa? Você fala uma coisa, a pessoa entende outra coisa. E aí você fala assim, gente, tem algum erro no dial aqui. Porque a gente não está se entendendo. E é uma mudança de coisa de faixa de frequência que as pessoas não entendem. Quando trabalha, tudo ajusta tudo, fica tudo, ó, afinadinho. Todo mundo entende e conversa junto. É, muito bom. O que me veio de perguntar agora não tem a ver necessariamente com o que a gente abordou anteriormente, mas tem a ver com o que você falou de Portugal. E aí eu associei também com a região mais não tão populosa, né? Como o Brasil, por exemplo, mas nas grandes cidades. E a pergunta é relacionada a avistamentos. Né? Por que eu tô lembrando disso? Porque você falou do seu filho que mora em Portugal e uma pessoa me mandou uma mensagem que teve um avistamento lá em Portugal e perguntou se eu acreditava nisso e tudo mais. E eu até contei um caos que eu tive um desses aí no início dos anos 2000, aqui, na Selva de Pedra, em São Paulo. Mas a pergunta é, por que a maioria dos avistamentos e os contatos, eles não acontecem nas grandes cidades e normalmente vai acontecer em ambientes naturais, rurais ou isolados? Olha, eu acredito em várias coisas diferentes. Primeiro, porque eu acho que existe a densidade de locais mais populosos, com muita gente circulando, formas de pensamento que ficam no ar e acabam dificultando. Esse é um fator e por isso acaba acontecendo em zonas mais rurais, com menos população.
O outro fato é que as pessoas não olham para o céu. Então, muitas vezes passa, mas as pessoas não olham. Eu tive um avistamento uma vez, isso tem alguns anos, eu tava fazendo um negócio, era um trabalho, era um curso, alguma coisa dos Pleiadianos, era da Christine Day. E aí o negócio era assim, você tinha vários exercícios que tinha que fazer. Eu sentava na minha cama, espalhava aqueles papéis todos, que tinha umas frases para falar, uns símbolos para olhar, uma posição para fazer, era um monte de coisa, uns mantras para falar. E aí eu ficava aquilo tudo, e eu tava fazendo já, vários dias, fazia tudo direitinho. E aí um dia eu fiz assim, gente, que loucura é essa aqui que eu tô fazendo? Gente, isso aqui não tem o menor sentido, que símbolos são esses, que loucura é essa? Sabe assim, aquele... Acho que eu surtei, vou pra academia. Peguei o carro, saí, vou pra academia, chega disso aqui, não sei se vou continuar fazendo, não sei se eu acredito. Sabe, assim, aquele choque que a gente tem. E aí, fui pra academia. Eu tô passando, eu moro no Recreio e nessa época eu fazia academia na Barra. E tem a parte da reserva, que é uma parte da praia, que de um lado é a reserva ambiental e a outra é a praia, e tem a estrada que vai pra Barra. E eu tava passando na reserva. Cara, eu saí do negócio totalmente descrente. Falei, tô louca. Aí entrei no carro. Cara, eu vi uma nave gigantesca. E aí eu comecei a tentar fotografar, mas não dava porque era pista de alta velocidade. E eu tentando fotografar, não conseguia. Era um negócio surreal de gigante, gigante. E aí, tá bom. Quando eu cheguei na Barra, era uma final de tarde de verão. Isso no mesmo dia. Saí, fui, cheguei na Barra. Lá era assim, eu saía, ia uma linha reta. Quando chegava lá na Barra, eu fazia o retorno para ir pro lugar da minha academia. No que eu cheguei na Barra, o pessoal correndo na praia, era final de tarde. O céu limpo. Vi duas pequenininhas no céu. As pessoas correndo, ninguém vê. Aí, essa eu consegui tirar foto. E aí eu mostrei pro meu marido, olha o que eu vi. E as pessoas estavam todas olhando? Não, ninguém vê. Porque as pessoas não observam, as pessoas não olham. Então, eu acho que grande parte aparecem, mas as pessoas não veem. E eu acho que, assim, os contatos mesmo, eles acontecem em regiões menos populosas, assim, digo, contatos mais físicos mesmo, porque existe a questão realmente da densidade. Eles precisam eles precisam fazer cair a vibração deles para entrar e a gente conseguir ver e perceber. Quando temos os sentidos mais desenvolvidos, a gente já começa a perceber eles numa sala, numa casa. Você já recebe a mensagem, às vezes você não precisa ver, você já está recebendo a mensagem. Então, são outras formas de comunicação que também são tecnológicas. Quando eles se projetam, são holografias, muitas vezes, que é tecnologia. Enfim, eu acho que é um mix aí de formas diferentes, situações diferentes. Uhum. Bom, tem várias outras pessoas e perguntas que eu recebi que poderia ser bem interessante partilhar com você, mas vamos deixar para uma próxima. Tá bom. Tem uma que a gente precisa fazer aqui agora, que eu falei lá no início do programa, que ainda não foi feito, que é a importância, o que é essa janela de 2026 até 2030 e o quão importante ela é para a humanidade. Olha, a gente tem períodos da humanidade que são primordiais. Por quê? Porque se a gente for olhar linhas de tempo, existem momentos que são propícios a gente dar guinadas para um lado ou para o outro. Aconteceu isso na época de 2012 e estamos entrando em uma outra janela agora, que é de 2026 a 2030. E o que começa a acontecer? Sistemas começam a implodir por dentro. Só que a gente tem possibilidades que estão evidentes, tá? A janela não está fechada. Então, a gente tem possibilidades. Existem várias linhas que podem sustentar isso, mas assim, as três mais evidentes, vou colocar por cores só para a gente entender. Mas assim, uma linha vermelha que a gente está com um percentual maior, cerca de 42%. Isso não é um número, não. Isso aí é uma possibilidade, esses números eles oscilam. Mas cerca de 42%, onde a humanidade começa a ir para um lado de utilizar a tecnologia em conjunto com guerras, manipulação, disputas de poder, que a gente vê muito acontecendo.
tá? E aí existe um caminho da humanidade indo para um lado que um futuro que não seja muito promissor em vários sentidos, tá? A gente tem uma linha de tempo aí intermediária, que eu vou chamar de amarela, que ela vibra em 30 e poucos por cento, 32, 34, 38 talvez. Não, 38 acho que até muito. Mas assim, é uma linha intermediária, onde o sistema implode, mas a gente ainda não tem um outro sistema para substituir. Então, parece o caos total. A gente não enxerga a solução ali. E a gente também está vivenciando isso. E ali é uma tecnologia que começa a ser usada ainda para controle, mas também com outras finalidades. Associar a tecnologia à ciência, à espiritualidade, trazer solução para doenças, para questões humanitárias mesmo. E a gente tem uma terceira linha, que é com a menor possibilidade, que é a linha verde, que para a gente é o melhor dos mundos, que é uma linha que vibra ali em 12%, 20% mais ou menos. Essa linha é a linha onde é o que a gente quer. É a humanidade despertando, a gente questionando o sistema, a gente começando a construir com base em questões mais auspiciosas, olhando o outro, compreendendo o senso da totalidade, entendendo que nós somos muito mais do que meramente físicos, e as coisas começarem a realmente ir para um outro lado. Só que assim, isso oscila o tempo inteiro. E essas linhas de tempo da humanidade, elas dependem do quê? Do coletivo? Ok, sim, do coletivo. Mas o coletivo vibra no quê? Nas linhas individuais. Então, é como cada indivíduo está trabalhando a si e suas próprias linhas de tempo individuais. O que cada um de nós está sintonizando? O que cada um de nós podemos fazer? E essa linha de menor possibilidade, que é a linha verde, a gente não precisa de uma maioria do planeta vibrando na luz, na positividade, porque não é assim que as coisas são. A gente está aqui, existe uma vida, existe uma sobrevivência, existe tudo isso. Mas a gente começar a despertar por pequenas coisas. Eu estando aqui com você conversando, de repente você tem uma audiência que a gente vai tocar no coração, ou na mente, ou no insights de duas pessoas, essas duas vão replicar para outras pessoas, e eu acho que é esse o trabalho que a gente está fazendo. As pessoas começarem a compreender que durante muito tempo a gente não questionou nada, a gente simplesmente aceitou, e quando a gente começa a questionar, a gente sai de um papel de limitação para um papel de expansão. Porque só uma humanidade, um ser humano e uma humanidade que questiona, ela pode sair do papel passivo que está e que ficou muito tempo. Então, essa linha do coletivo, ela conversa com o individual. E a gente está aqui numa corrida contra o tempo, porque essa janela 2026 a 2030, ela já está acontecendo desde 2024. Esses períodos de datas, eles não são fixos, eles são... O tempo está tão acelerado que pode ser que se feche antes de 2030. A gente não sabe. Então, o que a gente tem que fazer agora é olhar para o nosso umbiguinho, sim, e ver o que a gente pode curar na gente, como a gente pode transformar o nosso entorno. E lembrando que não é você forçar um despertar, não é você obrigar a tua família a assistir a sua palestra, a sua palestrinha dentro de casa. Não, você vai ouvir tal podcast. Que não adianta, entendeu? Não adianta. É a gente fazendo o nosso trabalho. Uhum. Maravilha. Mostra pra gente também aqui as suas publicações. E também fala também qual é o seu Instagram, se você conseguiu resgatá-lo, ou se está no novo, e qual que é, para a pessoa também saber. Eu resgatei. Ó, vamos lá. Esse livro, ele esquecem ele, tá? Ele não vai mais, ele foi reformulado, tá com outra editora, e eu sou a louca de reescrever e reformular todos os trabalhos. Então, o que eu fiz? Eu reescrevi ele. Porque eu acho que ele foi escrito em 2023, esse livro ele virou best-seller, ele foi premiado no Salão do Livro em Genebra, na Suíça. Só que agora eu tô com alfabeto. E aí, quando eu olhei o livro, ela falou, não, eu quero publicar. Eu falei assim, não, mas peraí, preciso reescrever. Aí eu comecei a passar o livro inteiro, eu falei, não, isso aqui não sou mais eu, isso não sou mais eu, não, a gente precisa ampliar isso. Então eu tirei várias partes e tô trazendo muito até do que a gente conversou aqui para esse livro. Michele, mas é registro acástico. Você vai entender que tudo conversa.
As informações todas conversas, porque registro acástico acessa linhas de tempo, realidades, você muda questões e você vai entender um pouco também da nossa perspectiva aqui. Então, não vai ser essa capa, não vai ser esse livro, não procurem para comprar, porque eu já tirei, não tem para vender. Então, assim, ele deve estar sendo lançado agora em outubro para novembro, totalmente reformulado, com muito mais página, com muito mais conteúdo, vai vir sensacional. E esse aqui, que é de presente para você, peraí, como é que a gente abre? Vai.